Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Hoje Francisco falando aqui do Canon College, junto com o Raul Bareta, que veio falar sobre fotografia de futebol com a gente. Olá, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui com amigos na Canon, que é a minha segunda casa. Muito feliz. E aí, Raul, como você começou a fotografar? Na vida? Na vida, né? Acho que a primeira escolha foi fotografar, né? E aí eu, em um tempo assim da minha vida, fui trabalhar no Senac. E o Senac, a unidade que eu trabalhei ali era uma unidade que falava muito sobre comunicação, né? Sobre teatro, fotografia, enfim, comunicação e artes, né? E aí foi quando eu conheci a fotografia de forma mais intimista, assim, eu diria, conheci os professores, conheci alunos, conheci a grade dos cursos, do tecnólogo, enfim, de tudo. E aí eu comecei a me interessar um pouquinho mais, comecei a ver algumas coisas na internet sobre e tal. E aí... Até antes desse trabalho aí, você não pensava em trabalhar com fotografia? Trabalhar com fotografia, não, né? Mas eu tinha um amigo que fotografava e eu achava o trabalho dele incrível. Eu não fazia só foto e vídeo, mas vídeo também. E eu já achava bem legal, assim, achava uma área bem interessante, assim. Mas eu só decidi mesmo depois que eu conheci tudo, assim, sobre a parte de educacional, né, no Senac. E aí eu falei, acho que eu vou estudar fotografia. Eu tinha a possibilidade de ter um desconto, né, de não pagar e tal. Eu falei, bom, vou aproveitar esse momento. E aí eu estudei lá no Senac e foi quando eu aprendi sobre fotografia mesmo. Isso daí você tinha que idade? Faz, eu acho que uns 5, 6 anos, mais ou menos. Não faz tanto tempo. Foi um pouquinho tarde, entre aspas, né? Teoricamente. Sim. Teoricamente. Não vem lá da adolescência. Não vem da adolescência. Na adolescência ali eu puxava mais para parte de educação física, futebol, essas coisas eu já gostava bastante, né? Foi uma coisa meio familiar na minha vida. Então, o esporte sempre esteve presente? Sempre. Tive 2 tios que jogaram futebol profissional, sempre tiveram envolvido no futebol de várzea. Um dos meus tios, um já faleceu infelizmente, o outro joga até hoje, mesmo, entre aspas, depois de velho, que a gente brinca com ele. Ele joga até hoje, é diretor de um dos times lá, super conhecido lá no meu bairro. Então, sempre teve ligação. Pô, que bacana. E você já acompanhava fotografia de futebol antes da fotografia? Não, cara. Assim, eu já segui o Nogueira, que é um dos maiores fotógrafos de futebol do mundo, assim. Hoje ele atua na Espanha, né? Mas no começo ele atuava no Santos, ali, São Paulo. E eu já segui ele, assim, pelo trabalho dele no Brasil, né? De algumas fotos. Um dia eu falei, vou seguir e tal, só por conta de acompanhar mesmo, mas não conhecia como eu conheço hoje. Segue bastante. E também por causa do Instagram aumentou, né? Com As certeza. Pessoas a verem fotografia e tudo mais. Porque antes não tinha tanto. Tinha só nos jornais. O Jornal do Lance, né? Que era o mais conhecido ali, né? Da parte de futebol. Mas eu acho que só mesmo. Acho que era o mais conhecido, era esse lance. Quando você começou a fotografar, você fotografava o quê? Na verdade, quando você fez o curso, você fez... terminei o curso. Exato. Antes de eu começar a fotografar, eu fui aprender a fotografar. Mas assim, quando eu estava com o celular na mão, eu sempre estava tirando foto, arriscava umas edições ali e tal, e as pessoas falavam que eu tinha um bom olhar ali, né? Eu já ouvia bastante isso. Pô, você tem um olhar legal e tal, e aí falavam sempre para eu tirar as fotos. Enfim, começou ali. E aí no Senac, o curso todo ele é separado em 4 semestres, né? E cada semestre você tem que apresentar um PI, que é o projeto integrado. E aí, quando você começa o curso, o pessoal fala, vocês têm que escolher um tema para poder falar, para poder trabalhar e tal. E é importante que seja escolhido agora, já no começo do curso, porque vocês vão desenvolver esse tema até o final dele, né? E aí, na primeira parte ali, no primeiro PI, eu fiz com uma amiga minha, Thaís, e a gente fez fotografia de retrato sobre tatuagem, enfim, sobre as histórias das tatuagens e tal. Foi um trabalho legal, mas mesmo assim não era uma coisa que me pegou, assim, né? Eu falei, preciso pensar em alguma coisa que mexa comigo de fato, né? E aí, já pensando também em uma área que eu poderia atuar. E aí, nesse final de semana, eu fui jogar bola e eu vi um fotógrafo no campo. Eu falei, tá aí uma coisa
que eu faria, né? Porque tem tudo a ver comigo, né? Tem a ver com a minha paixão e tal. E aí foi quando... Aí no segundo projeto integrado, eu me separei da Thaís, ela continuou o projeto dela com uma outra pessoa, eles também mudaram de tema, um outro amigo meu. E eu fui sozinho, falei, quero fazer sozinho, não quero fazer com ninguém, quero sozinho. E aí eu escolhi futebol de várzea. E eu, coincidentemente, tinha alguns amigos que organizam, até hoje, inclusive, o maior campeonato de várzea do Brasil, eu diria que é a Supercopa Pioneer. E através dele eu tive a oportunidade de começar a fotografar. Eu ia lá só para fazer meu portfólio ali, ceder umas imagens para eles, para poder aprender. Comecei a fotografar futebol com uma cinquentinha. E eu tenho fotos muito legais, inclusive, com essa cinquentinha. Mas, enfim, e aí eu lembro que teve um final de semana que eu consegui pegar equipamento emprestado na Canon para poder abrir um pouco minhas opções ali, entender um pouco mais. Comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre fotografia na internet, primeiro ali no YouTube, sobre fotografia de futebol, porque o Senac ele não fala sobre fotografia de futebol, né? Ele, óbvio, né? Ele te ensina a técnica, a teoria ali, mas o dia a dia ali, como fazer, eu tive que pesquisar na internet. E aí eu conheci também já alguns outros fotógrafos, que hoje, inclusive, um deles é um grande amigo meu, que é o Tomás, lá de Minas Gerais. Inclusive, trabalho com ele na mesma agência. E ele tem vários vídeos explicando sobre fotografia de futebol. Muito, muito antigos. E todo mundo que começa vê esses vídeos, assim, né? E foi dali que eu comecei a aprender um pouquinho e colocar em prática, assim, né? E foi a prática que fez eu aprender, de fato. Pô, então, lá no Senac, você foi jogar futebol, viu um cara fotografando e pensou em fazer o trabalho. E como foi o trabalho? Eu lembro que nessa época eu já aprendia sobre edição no Senac, que através do Lightroom e tal, que é o programa que eu mais uso. E então, por conta disso, as minhas edições eram boas, eram legais. Então eu conseguia fazer um trabalho legal ali no campo. A teoria que eu aprendia no Senac me ajudava a compor as fotos, a fazer a composição das fotos de forma mais legal, assim, mais atrativa, e a edição fazia elas ficarem legais. Então eu comecei a entregar um material legal ali pro pessoal. A empresa chama Scout Sports, o Chicão, um grande amigo meu, e eles que organizam a Supercopa Pioneer até hoje, que é ainda o maior campeonato de várzea de São Paulo. Tem várias copas incríveis, campeonatos incríveis, que eu acho que a maioria dos fotógrafos começa ali na várzea e tal. E aí foi ali que eu aprendi tudo, assim. Foi legal, o primeiro trabalho foi legal. E depois que você saiu do Senac, você não foi exatamente fazer fotografia de futebol? Fui. Foi? Assim, o meu primeiro trabalho remunerado com futebol foi com o Playball. O Playball é não sei se vocês conhecem, mas é uma quadra que tem várias unidades em São Paulo, quadras de society, né? E organizam várias competições de futebol amador. E aí, um dia, eu montei um portfóliozinho, comecei a mandar e-mail e mensagem para todos os inbox de todos os Playballs. E aí eu tive retorno e aí eu comecei a trabalhar com eles. Eles gostaram das minhas fotos e aí Só que assim, não pagava uma grande quantia e mesmo assim eu não era o cara mais seguro do mundo com o meu trabalho, então... Através do Playball também eu comecei a ganhar um dinheirinho ali com fotografia de futebol, comecei a melhorar cada vez mais, né? Colocar em prática o que eu aprendia, que eu tinha aprendido no Senac, e continuei também na Pioneer, né? Na Copa Pioneer com o pessoal lá que eu mencionei antes. E eles sempre me deram muita abertura, muita liberdade para trabalhar. Eu comecei a meio que cuidar ali de toda a parte de imagem do Instagram deles e tudo mais. E aí começou a caminhar, assim. Esse Playball é um futebol de quadra, né? Quadra de society. Quadra de society, ali fechadinho, com iluminação e tudo mais. Os campeonatos eram à tarde, né? Então, era à tarde? Teve uma vez só que eu fui fazer em um lugar fechado e aí tinha iluminação, era tranquilo. E o esquema era venda de foto ou você fazia as fotos, entregava para eles colocavam no site, ou no Instagram, ou no Facebook, afins? Era exatamente isso. Todo o material que eu fazia, a gente subia numa pasta, num drive, e aí eles utilizavam da forma que eles queriam. Eu trabalhava o dia para eles, né? Mas eles não vendiam a foto para os jogadores, não, né? Não. O trabalho era direto para eles. Interessante. Então, tirava as fotinhas lá, mandava para eles e eles deixavam lá para fazer de pra propaganda. Usar eu não sei se eles mandavam para os times, né? Eu acho que talvez sim, não sei.
Mas ali também eu conheci algumas pessoas de alguns times. E era uma brecha ali já para eu poder começar a trabalhar com conteúdo de atleta, para time, essas coisas. Mas eu achava um pouco antiético, né? Trabalhar para a empresa e, enfim, fornecer foto para os jogadores e para os times. Eu ainda não entendia como que eu poderia fazer isso, né? Era meio nebuloso na minha cabeça. Sim. E você também ficou acompanhando o campeonato de várzea também. Sim, eu fazia... Nessa mesma época. Como é que funcionava? Conciliando com CLT. Né? Conciliando com CLT. CLT. Como é que é o campeonato de várzea? Cara, a Supercopa Pioneer, exclusivamente, ela faz uma... Como posso dizer? Não é uma caricatura que talvez soe errado, mas vou chamar de caricatura. Da Copa dos Campeões, da Champions League, da Europa, né? Que é o maior campeonato do mundo depois da Copa do Mundo, né? E eles fazem, inclusive, as logos parecidas, o hino do começo, o jeito que as artes são montadas ali com os grupos e os times. E assim, eu sempre achei muito, muito legal. Inclusive, a taça... o famoso plágio diferente. O plágio diferente. É o plágio diferente e liberado, vai. Sim. Realmente é muito legal, assim, né? Sabe quando você plagia que vira outra coisa? Exato. Já chega tão que virou outra coisa totalmente diferente, mesmo sendo uma cópia. Mas vamos dizer que é uma homenagem, vai. Uma homenagem é melhor do que... Nem lembro a palavra que você usou. Homenagem. Inclusive, acessem lá o Instagram da Supercopa Pioneer, que é muito legal. O conteúdo deles é bem legal. E, enfim, inclusive o troféu que eles fazem, que a gente chama o troféu da Champions League de orelhuda, é muito parecido. Porque ela tem um suporte para pegar grande assim do lado, enfim. E é muito legal, bem organizadinho. E funciona da mesma forma. São grupos, os vencedores... Eles vão para o mata-mata e tem um campeão. A premiação em dinheiro ela é bem legal. Tal. É um campeonato que atrai muita gente do São Paulo inteiro, assim, né? De todas as zonas, né? Zona Oeste, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Bem legal. E quem que joga num campeonato de várzea? Cara, tem de tudo. Mas assim, eu diria que a essência do futebol de várzea são os bairros, né? As vilas. Então, tem vários times que é da, sei lá, Vila Guacuri. Não sei nem se você fala Vila Guacuri, se estiver errado, mas enfim, Vila Guacuri, Vila Guarani, que tem um moleque travesso, que é onde eu moro, que é onde meu tio joga e tal. E eu acho que a essência é essa, né? Só que os campeonatos... São dos bairros ali, né? Exato. Aí os bairros têm os times, e aí... Basicamente é isso, os bairros têm os times. Só que, assim, para você ter uma ideia, é tão organizado e disputado que os times estão começando a investir em atletas da várzea. Então, por exemplo, tem jogadores que são destaques na várzea, super conhecidos, os caras eles pagam uma grana para ele jogar e tem gente que vive disso. Sim. Porque são atletas que são assim, extremamente talentosos, que eu diria que jogariam em qualquer time profissional assim, facilmente. Até mesmo alguns patrocínios, né? Tipo, patrocínio do supermercado do bairro. Sim, pô. Do mercadinho do bairro, da farmácia, do posto do Lava Rápido. Exato, se você ver as camisetas, tem várias coisas. Inclusive a Supercopa Pioneer, hoje ela tem vários patrocinadores grandes, como a Netshoes, a Claro, a Puma. Não é só do bairro, não. É bem legal. E assim, cada ano que passa cresce mais, né? E eu fico muito feliz porque é onde eu comecei e faz parte da minha essência também, o futebol de várzea, futebol amador. Então, ver o quanto eles crescem sempre, pô... E tem vários jogadores que foram revelados em times assim, a grande maioria, inclusive, né? Taça das Favelas também, que enfim, é muito legal. O pessoal investe bastante. E tem também ex-atletas, né? Ex-jogadores que vão jogar. Um ótimo exemplo é o Marcos Assunção, que foi multicampeão, jogou Seleção Brasileira, e ele joga, se eu não me engano, no Nacional, que é um time bem conhecido na várzea. Tá lá, batendo falta, o irmão dele joga lá também. E tem vários jogadores, ex-atletas que jogam também. Pô, que legal. E quando você tirava foto na várzea, você ia? Quando eu comecei a me profissionalizar um pouco mais, né? Comecei a crescer e tudo mais. Aí eu conversei com eles e falei, bom, acho que agora já dá para eu trabalhar com vocês, né? E, enfim. E aí eles começaram a me pagar. E foi assim, paralelamente assim que eu comecei a ver os fotógrafos profissionais trabalhando com o que a maioria faz hoje, que é conteúdo para atleta. E aí eu comecei a tentar colocar isso na várzea, mas assim, eu não sabia cobrar, eu não sabia como fazer um workflow disso funcionar e rodar e ser algo organizado.
Comecei a conhecer os jogadores e comecei a falar assim, dá para fazer umas fotos para você de forma exclusiva e tal. Fechou. Então, aí eu comecei a mudar um pouco a minha cabeça em relação à parte profissional, né? Porque eu ainda não entendia muito bem como que eu poderia trabalhar com fotografia, porque assim, o que eu ganhava fazendo o futebol de várzea, a parte amadora ali, enfim, não dá para viver, assim, né? Sorte que eu tinha o CLT dessa época. E ali que eu comecei a mudar um pouco minha estratégia de trabalho ali, eu comecei a ficar um pouco mais profissional nisso. Entendeu? Então, fora os campeonatos, né? Tanto de várzea quanto lá da Playball, não era campeonato, mas enfim, você também tentava vender packs. Specs. Pro jogador. Vamos tirar umas fotinhas pra você ter um portfólio, pra você conseguir postar, colocar no site, no Instagram. Mas era muito natural também, né? Se você vai jogar bola e tem um cara com uma câmera ali, você vai querer umas fotinhas só jogando, sabe? E sempre que a Pioneer usava as minhas fotos, colocava o crédito, meu nome ali, eles me chamavam no inbox perguntando, você tem foto minha do jogo e tal? E eu falava, não tenho, não posso fornecer, porque são fotos da Copa, né? Eu não tenho esse direito. Fui contratado pela Copa. E aí eu conversei com o pessoal que organizava ali, que são meus amigos, falei, tô pensando em trabalhar dessa forma também e tal. As fotos que eu mandar para vocês não vão ser as mesmas fotos que eu vou mandar para eles. Pode? Eles falaram, pode. E aí eu comecei a fazer um dinheirinho a mais ali, né? Sim. Mas a minha questão não era nem o dinheiro, porque era pouco. Eu não sabia cobrar, eu não sabia quanto meu trabalho valia ainda, sabe? Então eu fazia ali mais pela experiência mesmo, para poder me desenvolver profissionalmente na área e treinar. Meu maior interesse era treinar. Mas assim, desde sempre eu me achava bom. Eu falava assim, cara, minhas fotos são diferentes e tal, eu sou bom. Então eu acreditava muito no meu trampo, assim. Então foi ali que eu comecei a crescer. Que interessante. Produção? Eu tenho curiosidade de saber, porque fotografar futebol não é exatamente fácil, né? Teve algum momento que você teve essa consciência do tipo, agora eu tô bom? Ou você sempre falou, eu mando bem nisso e vou só me aperfeiçoando? Ótima pergunta. Deixa eu pensar aqui. Na verdade, assim, baseado no que eu achava sobre mim, eu recebia muito feedback positivo também. Não só da minha mãe, que era a sua maior fã, né? Sempre. Mas as pessoas que eu fotografava gostavam muito, né? Eu era muito preocupado com essa parte do meu engajamento próprio, assim, né? Que estavam falando do meu trabalho. Mas a partir do momento que eu comecei a evoluir um pouco em equipamento, que assim, muda completamente o trabalho, eu comecei a ver que o meu trabalho era diferente. Mas na minha cabeça, naquela época, eu achava o meu trabalho bom. Se eu olho hoje o meu trabalho daquele tempo, né, sempre achei um olhar legal, mas eu não gostaria se fosse hoje, assim, né? Mas a virada de chave foi quando eu mudei de equipamento, que eu comecei a investir mesmo, né? No dia que eu comprei uma lente lá de R$2.000, que era uma 70-200 f4, eu falei, nossa, agora eu tenho uma lente braba. Agora eu tô bem de equipamento. Enfim, usava uma T5i e uma 70-200 f4, que é um ótimo equipamento. Mas, enfim, né, para trabalhar profissionalmente mesmo, tem que fazer um upgrade, tem que evoluir, né? Mas acho que foi nessa hora, assim, que eu senti essa diferença. Depois, você começou a fazer o quê? Tá. Fotografou lá, tava fotografando várzea, tava fotografando a quadra. Uhum. E aí? Então, o e aí é quando você chega numa parte que você fala, eu quero trabalhar só com isso, o que eu preciso fazer para poder ser rentável, para poder ser visto, para crescer, né? Que aí quando você pensa, eu preciso fazer o futebol profissional, né? Nem que seja futebol de base, mas enfim, que seja o profissional, né? Que seja credenciado nos estádios, enfim. E aí você tem que já pensar no processo de tirar a FOC, que é a carteirinha é como se fosse um CRM, uma OAB, mas só que na parte de fotojornalista, né? Para você conseguir essa carteirinha, você precisa ter algumas coisas. Você precisa ter matéria publicada nos últimos, se não me engano, 10 ou 12 meses. Enfim, precisa cumprir algumas coisas. Uns requisitos. Uns requisitos para poder... Para mostrar que você não tá tirando para entrar em qualquer jogo grátis. Exato, exatamente. Eu acho que a maior preocupação
do pessoal da Arfoc, que na minha concepção ajuda muito o fotógrafo, tá sempre do lado do fotógrafo e tal, e eu não tô nem fazendo merchan, ninguém combinou comigo. Eu conheço algumas pessoas que trabalham lá e são pessoas incríveis, assim, muito preocupadas com o trabalho em si. Eu acho que uma das maiores preocupações deles é que não tenha ninguém lá para brincadeira, assim, sabe? Sim. Mas o intuito do fotojornalismo é ceder a imagem para a notícia, né? Que, enfim, sites, jornais, revistas e tal. Mas não é mais um mercado que é rentável, infelizmente, né? Mas, enfim, isso é um assunto que a gente vai chegar depois, eu acho. Aí, depois que você consegue Airfoc, que você consegue entrar nos jogos profissionais, né? Não só os jogos profissionais da Série A, mas você pode fazer Série B, pode fazer Série C, pode fazer Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos de base, que são uma das coisas que eu mais faço também. Só que, além de você ter uma Airfoc, você tem que estar filiado, entre aspas, né, com uma agência, que é uma agência de notícia, uma agência de imagem. Então, porque é essa agência que vai solicitar o credenciamento para a Airfoc junto à CBF, enfim, a Federação Paulista, essas coisas. E aí, quando eu consegui a minha Airfoc, eu falei, agora eu preciso atrás de uma agência. E aí você entra em várias agências, né? Tem, enfim, a GIF, Enquadrar, tem várias. E aí você tem uma parte lá que você pode colocar os seus dados, o equipamento que você tem, e aí eles analisam, se quiserem que você trabalhe com eles. E aí, um belo dia... O que significa trabalhar com eles? Trabalhar com eles assim, a prática é... Tipo, me filiei, agora vai cair um dinheiro na minha conta todo mês. Não. Tá. Bem que podia ser, né? Um CLTzão da agência. O que significa trabalhar com eles? Por exemplo, a agência... Vamos supor que você seja uma agência. Francisco, eu quero fazer tal jogo. Aí você solicita o meu credenciamento para CBF, se for um campeonato brasileiro, ou se for um campeonato paulista para a Federação Paulista. Credenciamento aprovado. Beleza, vou para o jogo. E aí todas as agências têm uma plataforma, e aí nessa plataforma você sobe as suas fotos, e aí quem compra essas fotos, a mídia que compra essas fotos, vão escolher lá as fotos que eles querem e tal. Só que acima dessas agências tem as grandes agências que são, na verdade, de fato, quem compram as fotos e cedem para os veículos, né? Que, se não me engano, é Gazeta Press, a Folha, Estadão Conteúdo, Folha... Enfim, tem mais umas 2 ou 3 que eu não lembro agora de cabeça. E aí, assim, vendendo essa foto, que você ganha dinheiro. Então você não ganha dinheiro só para ir no jogo? Não. Se você só for com a no venda jogo das fotos. e não vender nenhuma foto... 0 a 0. Mas é aí que eu digo a questão do fotojornalismo hoje, infelizmente, ele não é mais tão bem pago, porque, enfim, o que vende hoje é o site. Enfim, a pessoa não compra mais jornal. Isso que é complicado, né? Então, eles pagam muito pouco, assim, valores muito surreais nas fotos, assim, sabe? Tem lugar que vende compra a foto por R$3. Uma foto, R$3. Quanto custa o equipamento, sabe? É complicado. É algo revoltante, assim, sabe? Assim, na nossa área. Então, a gente tem que dar um jeito de ser rentável, né? De trabalhar com o que a gente ama, mas... Enfim, né? O amor ali não paga as contas, né? Sim. Não faz apego de equipamento. Então, no final das contas, você vai pro jogo, faz as fotos, e aí vai pra plataforma, e aí alguém vê a sua foto, acha do caramba, compra, né, a agência e passa para alguma mídia. Isso. Por exemplo, hoje eu trabalho com algumas agências, né? Mas a principal é a GIF. Que é uma grande agência do Brasil, né? E a GIF ela tem parceria com vários sites, né? Vários parceiros. Sim. Ali. Então, quando a gente sobe um material ali na plataforma da agência, muito provavelmente sai no Globo.com, sai no UOL, às vezes sai na TNT ali também e tal. Eu não vou ficar citando quais são os veículos que pagam menos, né? Mas, enfim, tem vários que pagam muito barato, assim. Mas... se você quer trabalhar com fotojornalismo, você tem que estar numa agência que seja visível. E a GIF, assim, é uma agência gigantesca. O pessoal que trabalha lá é muito, muito parceiro, assim. Quem cuida ali, Fernando Sotelo, inclusive um abraço. Não sei se ele vai ver isso, mas o cara demais, assim, gente boa. Fotógrafo também, sempre deu um grande suporte ali para mim. Mas a minha primeira agência foi a agência Enquadrar, que eu ia dizer que num belo dia, quando eu tinha tirado minha Airfoc,
o Alexandre Brum, que era do Rio de Janeiro, grande fotógrafo também, fotojornalista dos brabos, assim, me ligou. Na verdade, ele mandou um e-mail, aí eu respondi o e-mail, ele me ligou, assim, me tratou super bem. Foi o primeiro cara que acreditou ali no meu trabalho e falou assim, vou te dar uma oportunidade, tal. Pô, gostei muito do seu portfólio ali, do seu Instagram. E ele também era novo nesse segmento de agências, porque ele tinha acabado de abrir a agência dele, foi no começo da pandemia. Várias agências começaram no começo da pandemia, né? As pessoas procurando meios, assim, né, de trabalhar, de sobreviver, vai. E aí ele abriu a agência Enquadrar, eu fui um dos primeiros fotógrafos dele, e aí ele começou a me ensinar tudo ali, né? Porque eu não sabia fazer nada, né? Não sabia como é que funcionavam os sistemas, não tinha um olhar fotojornalista treinado ali, sabe? E aí eu comecei a estudar referência, comecei a ver bastante coisa ali na internet e tal. Ele me ensinou muito, me ajudou muito. E aí começou a andar. Eu lembro que a primeira venda que eu fiz foi um jogo Santos e Palmeiras pro Globo Esporte. Quando eu vi a foto lá, eu falei, nossa, minha foto era o Globo Esporte. Mandei pra minha mãe, se liga. Foi um negócio bem legal, assim, pra mim. E aí falei, antes de começar a tentar trabalhar com atleta, essas coisas, eu quero entender como é o fotojornalismo, né? Mas desde quando eu comecei a fazer isso, eu já sabia que eu queria trabalhar com atleta. Mas a gente vai chegar nisso. E aí foi quando eu aprendi mesmo, comecei a aprender um pouco de fotojornalismo, assim, né? Principalmente composição. A questão do fotojornalismo é a composição. O que você vai contar na notícia ali, né? Então, foi ali que começou mesmo. Legal. E como é que funciona a cabeça do... porque o fotojornalismo está ali para contar uma história. Sim. Não para pegar, teoricamente, uma fotografia bonita. Não. Porque a foto pode ser bonita, ou pode não ser. Sim. Né? Como é que funciona essas duas cabeças? A cabeça que quer tirar a foto artística, bonita, linda, e a cabeça que quer contar a história, e não necessariamente as duas vão estar na mesma hora e no mesmo lugar. A minha cabeça, ela tenta funcionar assim, né? O match perfeito é essa. A foto bonita esteticamente que conta uma história legal, né? Mas eu acho que nem uma foto que ganhou um prêmio, só esqueci qual é o prêmio agora, tá? Mas foi uma foto de um fotojornalista brasileiro, não lembro o nome também, desculpem. Mas é o Gabigol, na final, acho que foi na final da Copa do Brasil ou da Libertadores, da Copa do Brasil, eu acho. Que ele abaixando, e lá no Maracanã tem a parte que tem umas tochas que sai fogo, assim, né? E aí ele abaixando e o fogo saindo certinho atrás dele, assim, né? Sei lá, né? Enfim, vocês entenderam o que a foto quis dizer, né? E é uma baita foto, assim, fotojornalisticamente falando. Foi ela que ganhou um prêmio. Mas eu acho que a cabeça ela tem que funcionar desse jeito, na minha concepção, né? Tem gente que não está muito preocupado com a estética da foto, está totalmente preocupado com a notícia, com a história que está contando, né? Por exemplo, uma foto que é muito difícil de fazer é uma foto de contraste de um cara comemorando e o goleiro lamentando atrás. Então é uma foto que conta uma história legal, né? Sim. E é muito difícil de fazer. Mas... Por causa da velocidade da explosão de emoção, que ele fez o gol, normalmente ele já sai do goleiro, né? É rápido, né? Se você estiver de lado ali pro gol, ele é muito mais fácil de fazer. O cara fez o gol, o goleiro tá aqui, ele vai passar na frente dele comemorando aqui. Então, quando ele passa aqui, é o melhor momento para fazer a foto. Mas, cara, é o dedo tuchado no shutter ali. E aí depois você olha qual que vai ficar melhor, né? Mas assim, sempre sai umas coisinhas legais. Torcendo para não ficar tão desfocado lá atrás que dê para entender a informação. Exato. Eu acho que ali é fácil, né? Porque ele ainda não correu até perto de você, né? Então dá para fazer legal. Então eu acho que o melhor dos mundos é esse match perfeito. Assim, a minha cabeça ela tenta pensar muito nisso, em contar a história e a foto esteticamente bonita. Assim. Tem que ter um sentido, né? Tudo que eu tento produzir ali de material, eu gosto de contar a história, né? De começo, meio e fim, assim, né? Entendeu? Você já tem que ficar com a cabeça pensando ou imaginando, vai sair uma matéria assim, assim, assado, né? Porque se você for tirar sua foto... Tirar uma foto de um lateral que não fez nada no jogo... Não faz sentido. Não faz sentido. Tipo, a foto tá linda, mas aí você só manda pra ele, ó. Você não quer me contratar? É bom você estudar a pauta do jogo, né? Por exemplo, o dia que... Vou citar um exemplo do Palmeiras. Um dia que o Endrick estreou.
Então, assim, o fotojornalista que não tem foto do Hendrick desse dia fez um péssimo trabalho. Sim. Entendeu? Então, você tem que contar a história. Eu tenho um checklist na minha cabeça, assim, né? Do fotojornalismo. Então, assim, eu acho legal pegar ali no aquecimento os principais jogadores do jogo. Se tiver uma estreia, tem que estar lá. Se tiver alguém que não sabe se vai jogar ou não, é bom ter lá também. Torcida, os árbitros, os juízes, as comemorações, elas têm que ter. Independente do canto que você tiver do campo, tem que ter. Se a comemoração estiver lá do outro lado, pô, com certeza quando ele chegar no meu campo ele vai apontar para alguém, vai levantar a mão, dá para fazer também. Não sei se torcida eu já falei, mas tem que ter foto da torcida também. Estreias tem que ter, se alguém se machucou, tá saindo de maca ali, tem que ter, se é uma lesão séria, se é o terceiro cartão e o cara vai estar suspenso pro próximo jogo, tem que ter também. Então, você tem que montar um checklist na sua cabeça. E óbvio, né? Ficar atento porque acontece pro jogo. Pô, mas é legal, porque você está dizendo que você também tem que estar antenado na notícia. Lógico, com certeza. Você não pode só chegar lá e... Vou tirar fotos. Tirar fotos do jogo. Do jogo, não. Você tem que saber, porque aquele cara tá numa polêmica. É legal ter foto dele, porque vai que sai uma matéria... Exato. Falando da polêmica, tá ali. Mas, por exemplo, acabou o jogo e o principal time perdeu. Tem que ter uma foto de alguém lamentando no seu material. Tem que ter. Mesmo que, assim, né? Eu tive um professor no Senac que falava que o fotógrafo é um bom mentiroso. Porque às vezes nem tá acontecendo aquilo na foto, ele só abaixou para limpar o suor e parece que ele tá lamentando. Então, você tem que ter essa foto. Cara, é o famoso instante. Exato. É o famoso instante. Ele baixou a cabeça assim, ele tava fazendo isso daqui. Mas na foto não é isso aí. Isso, exatamente. Você consegue se movimentar no campo? Ou você entra e tem um lugar que você escolhe? Como é que é isso? Juntando aqui... O desenho de um estádio comum é redondo. Sim. Né? O oval, redondo. A arquibancada. Tá. Normalmente, tem alguns que vão até quase a beirada do campo, a arquibancada. Tem uns que tem um espacinho, né? Entre o campo. E antes do campo em si, tem uma área onde fica... carrinho, reserva, esse tipo de coisa, certo? Sim, também. Aonde você fica? Depende do estádio, tá? E desde que eu comecei a fotografar, já mudou, não que mudou, mas vem retomando como era antes da pandemia. Porque durante a pandemia, a gente não tinha torcida no estádio e os fotógrafos, assim, não me pergunte quem teve essa ideia, tá? Mas os fotógrafos não podiam ficar no campo, dentro do campo. Então, eles tinham que ficar nas tribunas, na arquibancada. Só que não faz sentido na minha cabeça. Porque a pessoa que está do meu lado na arquibancada é a mesma pessoa que vai estar do meu lado no campo. E o fotógrafo não fica perto de ninguém ali dentro do campo, assim, sabe? Às vezes alguém da TV, às vezes alguém passando ali, mas assim... Então, quando eu comecei, era só da arquibancada. Aí, quando liberaram os fotógrafos para o campo novamente... E muda completamente a foto, né? Quando você está na arquibancada, o assunto está aqui, o chão já está aqui. Então, se você tem uma 2.8, você tem uma F4, dá na mesma. Mas quando você vai para o campo, você muda completamente a perspectiva da foto. Então, ela fica muito mais bonita. Né? Então, os fotógrafos não viam a hora de voltar para o campo. Então, quando a gente voltou, a gente só podia ficar atrás do gol, na linha de fundo. Tá? Eu tenho um lugar preferido, que é sempre... Se for atrás do campo, eu gosto de ficar próximo à bandeira do escanteio, né? Um pouquinho mais para a esquerda ali, né? Porque agora eu estou trabalhando com uma 300, mas quando eu tinha uma 400, eu tinha que ficar colado ali na bandeirinha, né? E agora a CBF ela liberou que os fotógrafos fiquem do lado oposto ao banco de reservas até no máximo a linha da grande área, na lateral, né? Então, por exemplo, se os bancos estão aqui... O gol está aqui, né? Sim. Aí tem as placas. Sim. Normalmente. Sempre atrás das placas. Atrás da placa. Sim. Beleza? Agora, se o gol tá aqui e do gol tá aqui, os bancos de reserva ficam ou desse lado ou desse lado. Né? E aí, como é que funciona? Tem que ser do lado oposto ao banco de reserva. Então, se o reserva estiver aqui, os dois, né? Os times. Você pode ficar atrás das placas e na lateral do campo até a linha da grande área. Aí você pode se movimentar durante o jogo. Não é ideal. Não é ideal. Os fotógrafos eles são orientados a não levantar. Escolhe a sua posição e não levanta. Mas assim, por exemplo, já aconteceu o dia eu estava fazendo um material para um atleta
que costuma jogar em um certo lado do campo, e quando ele entrou, ele foi jogar no outro. E eu preciso fazer o material dele. E se eu fizer o material na diagonal, não fica tão legal do que o material de frente. Então, achei alguém da CBF e falei, cara, posso ir para o outro lado? Então, assim, você não pode atravessar o campo, mas você pode mudar de lado atrás do gol, né? O cara falou, desculpa, gente, eu só vou ali pro Só outro vou lado. ali mudar rapidinho. Não, mas ali foi rapidinho, né? E aí ele falou, não, pode ir. Aí eu fui rapidinho. Vocês chegam bem antes do jogo Bem começar. antes. Eu gosto de chegar umas 2 horas antes do jogo. Primeiro para fofocar, né? Com os fotógrafos, amigos, que a fofoca ela faz parte, né? De qualquer... Uma pessoa que não fofoca não é feliz. E então a gente chega sempre antes também para escolher uma boa posição. Às vezes tem o treino dos caras antes. O aquecimento é importante, exato. Mas, por exemplo, na semifinal da Libertadores, que foi Corinthians e Flamengo, meu primeiro jogo de Libertadores, como eu cubro mais o Santos, infelizmente não disputou a Libertadores, então eu quase não fiz jogo de Libertadores. Porque na AGIF tem fotógrafos setoristas, né? Então, assim, tem as pessoas específicas que fazem o São Paulo, as pessoas que fazem especificamente Palmeiras, que fazem o Corinthians e a que fazem o Santos. Lá em Santos sou eu e a Fê, Fernanda Luz, que faz, maravilhosa também. E aí, nesse jogo, eu falei, pô, quero ir, quero saber como é que é. Até, né? Porque, pô, Libertadores, no estádio do Corinthians, né? Que é o meu time de coração, nunca tinha feito. E aí eu fui. E nesse jogo tinha cerca de, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas tinha uns 90 fotógrafos. Nossa, eu ia te perguntar agora, quantos fotógrafos? Gente, 90. Nesse dia tinha 90. Depende da importância do jogo, né? Mas nos times da capital, gira em torno de, sei lá, acho que uns 40, 50 fotógrafos por jogo. Mas em Santos não, em Santos é mais tranquilo, né? Porque até é mais afastado do São Paulo, lá tem menos fotógrafos, né? Uma cidade menor. Em comparação a São Paulo. Em comparação é menor, né? Até por isso que eu também prefiro trabalhar. É mais tranquilo, né? Mais calmo. Um negócio mais intimista ali, né? E tem a questão de... Eu tenho um negócio com estádio e arena, né? Porque, assim, Arena Corinthians, Allianz Parque, né? Neoquímica Arena, Allianz Parque, são arenas, né? É diferente de você ir num estádio, como o Morumbi, como a Vila Belmiro, sabe? Qual que é a diferença? É o negócio do raiz e do Nutella, né? Que a gente fala, né? Então, você vai nas arenas, é um negócio muito mais moderno e tal. O estádio é estádio, parede rachada. Um negócio mais velho, assim, mais old school, assim, Sim. sabe? Eu acho... A torcida já no campo aqui, né? Mas as arenas, elas têm arquibancadas que o torcedor fica bem próximo. O Morumbi, por exemplo, é um estádio que o torcedor fica longe do campo, né? Então, mas quem tá acostumado a ir no Morumbi gosta, porque é o Morumbi, né? Tipo, o estádio do Morumbi é muito legal. Então, enfim, mas basicamente isso. Eu prefiro ir em estádio mesmo, né? Sim. E mais uma curiosidade em relação aos fotógrafos. Geralmente é de boa, todo mundo chega, arranja seu lugarzinho de boa, ou rola umas tretas. Ou eles se odeiam todos. Tem umas histórias aí, né? Mas vamos deixar em off. Eu particularmente, só arranjei briga uma vez. Até porque eu sou uma pessoa que procura harmonia mesmo. Sou amigo de todo mundo, converso com todo mundo. Converso até com os mascotes lá do Santos Baleinha lá. Mas... Os fotógrafos, eles são orientados a escolher uma posição e permanecer nelas. E, pô, o ser humano, ele precisa trabalhar com harmonia, né? Não custa nada você ser educado com as pessoas, né? E eu procuro ser assim, né? Mas teve um dia que eu fui o errado, né? Na verdade. Eu levantei no meio de uma comemoração lá, porque os jogadores, eles passaram a linha ali do campo, foram comemorar com a torcida, eu precisava fazer a foto. Tinha algumas pessoas da TV de pé e eu precisei achar onde que estava acontecendo. Então eu levantei, e aí o fotógrafo que estava atrás de mim ficou um pouco bravo, com razão. Mas enfim. Mas eu conheço histórias bem bizarras, assim, de brigas, assim. Mas geralmente o pessoal é bem tranquilo, bem legal, assim. Porque se você levanta, você tapa a visão do Exato, cara. né? E o cara pode ficar sem a foto. Exato. Desculpa, CBF. Desculpa, Airfoc. Pô, não, mas é interessante. Fica bastante... 90 fotógrafos é muito? Cara, se você parar pra pensar, né? Mas... Não, é assim, porque... Vamos lá. 90 fotógrafos numa passarela de desfile
é fotógrafo pra caramba. 90 fotógrafos num espaço muito grande, talvez não seja... Por exemplo, 90 fotógrafos na Vila Belmiro fica apertado, que é um estádio menor, né? Até porque assim, a área que os fotógrafos ficam ali para a parede que começa a arquibancada é estreito ali, né? Então fica um pouco apertado. Mas, por exemplo, nesse dia que tinha 90 fotógrafos na semifinal da Libertadores, Corinthians e Flamengo, eu achei que ia ser complicado, por isso que eu cheguei muito cedo. Mas você vê que ali na hora do jogo, todo mundo fica sentadinho ali na sua posição... Não fica um negócio insuportável. Talvez estivesse chovendo e o povo quisesse abrir guarda-chuva, que é uma grande briga assim, dos fotógrafos com a CBF, que a gente quer guarda-chuva de volta, mas, enfim, por conta disso que eu acabei de falar, eu acho que eles deram uma proibida. É complicado, assim, né? Mas, assim, na prática mesmo, todo mundo se ajeita ali. E como é que funciona banheiro e comida? Então, né? Porque você não pode ficar levantando... O banheiro, o pessoal vai no intervalo, né? A não ser que... Eu nunca vi um fotógrafo sair no meio do jogo pra ir no banheiro, assim, né? Mas chegou no intervalo, dá pra sair ali... Aí você deixa as coisas lá, você não... Deixa. A gente... desmontar tudo. Eu pelo menos confio, né? Eu sempre deixei meus equipamentos no mesmo lugar, nunca ninguém mexeu, até porque tem sempre algum amigo perto e tal. Só alguém muito... Não é igual, eu conheço as histórias da Canon, né? Que tem os vídeos lá de equipamento sumido na Copa. O Marco já deve ter te mostrado, né? Que é bem complicado, mas eu pelo menos nunca... A gente fica bem ligeiro com isso. Tranquilo. E aí comer também. No intervalinho, então, aí se vira. Tem gente que leva comida, leva um negocinho pra comer ali e tal. Eu gosto de sair dos estádios e parar em lugar pra... Marmita assim, tem. E começa... André Pera, tamo junto. O cara saca uma marmitex aqui só. Tem uns caras que deve ter uma alimentação controlada que precisa comer, não tem jeito, né? Mas eu gosto mesmo de sair dos estádios e parar em lugar para comer com meus amigos. Eu sempre faço isso, a gente fica conversando do jogo. Às vezes tem que terminar alguma coisa, saco o notebook ali no McDonald's mesmo, ali no postinho e a gente se ajeita. Mas assim, por exemplo, tem alguns estádios que o Morumbi, por exemplo, tem uma sala de fotógrafo e eles fornecem refrigerante, água, lanchinho e tal. Geralmente os lugares dão água. A água, com certeza absoluta, você ganha, se você quiser. Mas eu acho que o Morumbi é o que melhor trata o fotógrafo ali, né? Coloca umas coisinhas pra comer e tal. É que eu não vou muito pro Morumbi, né? Mas o pessoal, meus amigos que vão, eles sempre falam. Mas tem, né? Tem. Como é que é a relação do fotógrafo e do torcedor? No caso, o fotógrafo sendo torcedor. Assim, não costuma ter muito contato. Não. Tô falando você como torcedor. Eu como torcedor. Tá. Porque você pode ser um fotógrafo de futebol e não torcer para futebol ou... tá tranquilo. Não torço para nenhum time. Gosto de futebol, mas não torço para nenhum time. Você conhece algum fotógrafo assim? Não. Que geralmente não torce para nenhum time? Não conheço. Geralmente quem fotografa futebol gosta de futebol mesmo, né? Mas, enfim, tem pessoas que fotografam futebol por ser um esporte, não por ser futebol. Sim, sabe? É um cara que fotografa futebol, surf, handball, ginástica, tudo. Então, esse cara mesmo não torce para nenhum time. Ele gosta do esporte, mas assim, ele não é palmeirense, corintiano, São Paulino. Então, ele gosta do futebol. Eu acho que não é uma regra, mas eu imagino que essa pessoa realmente não seja tão fanático assim, né? E no caso do fotógrafo que é torcedor também? Então, eu já fui mais. Na verdade, quando você começa a trabalhar com isso, não é que você perde, mas você muda a sua cabeça, né? Eu vou abrir aqui, que aqui eu tenho uma câmera tatuada, né? Não sei se dá para pegar aí, mas aqui antes eu tinha um símbolo do Corinthians aqui. Que eu fiz em uma campanha que o Corinthians fez com um torcedor que precisava bater um recorde de tatuagens num dia só. Eu falei, vou fazer. Você ganhava tatuagem, um ingresso para um jogo, uma camiseta do Tattoo Week. Falei, vou lá. E aí bateu o recorde. É só um negócio que vai ficar para sempre na minha pele. Mas faz muito tempo, né? Não pensava em trabalhar com fotografia ainda. Só que um dia eu tava lá... A gente chama isso de gente jovem. E é complicado, né? Gente jovem. E é complicado, né? O torcedor, ele não sabe o que você tá fazendo no estádio. Ele não sabe que se você tá lá fotografando o time dele ou se tá fotografando outro time. E eu lembro que um dia eu trabalhei com alguns meninos da base do Palmeiras, saí do Allianz Parque, sentei numa pizzaria que tem ali na frente para editar foto. Eu tava lá trabalhando normal, tava um calorzão nesse dia, e de repente entrou 9 pessoas da Mancha. Eu falo 9 porque eu contei. E sentaram na minha frente. Eu falei, cara, se eles veem o símbolo do Corinthians no meu braço, cara, alguma coisa pode acontecer.
Pode ser que eles brinquem comigo, deem risada comigo, pode ser que eles me escovem no soco. Então, aí eu falei, cara, eu vou cobrir. Até porque tem que fazer sentido a tatuagem, né? Você sabe. E eu falei, eu acho que eu vou tatuar uma coisa por cima que faça mais sentido pra mim hoje. Sim, que tal uma câmera? Que tal uma câmera. Com bastante preto pra conseguir cobrir a tatuagem de baixo. Exato. E aí eu fiz mais pela minha segurança também, né? E pela paz da minha mãe. Porque ela pegava no meu pé em relação a isso. Toma cuidado com essa tatuagem, põe uma blusa. E tipo, maior calor, 4 da tarde, verão, na Vila, que o Santos é um lugar que é mais quente, não tem jeito. Falei, cara, eu preciso cobrir. E aí, assim, hoje... Né, quem vê o meu Instagram vai achar que eu sou fotógrafo do Santos, porque eu cubro 90% do meu trabalho é pro Santos. Não pro Santos instituição, né? Para os jogadores do Santos. Uhum. Então, depois que eu comecei a trabalhar com o Santos, eu criei uma grande identificação com o Santos. Não só pelo time, pela história que é gigantesca, né? A questão do Pelé, da Vila Belmiro, que é um negócio que realmente te cativa. A gente fala que a Vila pulsa, né? Que a Vila Belmiro, quando está lotada, o negócio, assim, é muito louco. Mas é porque eu acabei tendo contato com muito jogador. E você acaba ficando amigo dos jogadores, né? E eu criei parcerias muito grandes lá dentro, assim. Né? Eu tinha alguns clientes que viraram meus amigos mesmo, né? E aí, pô, você acaba querendo torcer por eles, né? Então, pô, eu brinco que eu sou bem santista hoje também por causa disso. Então, eu torço pro Corinthians quando eu tô na minha casa. Quando eu tô na minha casa, assistindo o jogo, quando eu vou pro estádio, eu torço pro Corinthians. Mas acompanhando um jogo, que nem você falou que fez Corinthians e Flamengo na Libertadores. Sim. Se o Corinthians faz um gol, como é que é? Hoje, pra mim, é tranquilo. Eu tô focadão ali no meu trabalho. Sim. Mas eu lembro que o meu primeiro jogo profissional foi Corinthians e Grêmio. Meu primeiro jogo que eu fiz da Série A foi Corinthians e Grêmio. Eu lembro que foi um dia muito marcante pra mim. E aconteceram várias coisas nesse dia, coisas ruins, mas o jogo em si foi uma experiência incrível. Esse dia me marcou por várias coisas, mas eu lembro que eu tenho um amigo, que é o Danilo Fernandes, que foi o primeiro fotógrafo de futebol que eu conheci, que é o fotógrafo do meu timão hoje, um dos maiores fotógrafos do Brasil, que cobre o Corinthians 99,9% das vezes. Faz um trabalho incrível lá. E eu lembro que teve um lance que foi um contra-ataque do Corinthians, e o jogo estava, assim, muito difícil. E eu lembro que eu parei de fotografar para assistir o lance. A câmera ficou aqui, vai. Aí ele só me deu uma cutucada. Falei assim, mano, tá trabalhando, né? Deu. Verdade. Então, nessa hora, eu lembro muito dessa cena, assim. Ele brincou comigo. Óbvio, né? Ele brincou comigo, aquele que né? tá aqui, aí faz o gol, ele gol, esquece de clicar. Várias 1DX do meu lado. E eu aqui, ó. E aí, nesse dia, eu lembro que foi marcante para mim. Eu falei... Realmente, cara, eu vacilei, né? Tô trabalhando. E aí, depois dali, eu comecei a mudar um pouco em relação a isso. Mas no começo era complicado. Hoje, assim, quando eu tô fazendo um jogo do Santos, eu torço muito também. Eu reclamo com a arbitragem, mas eu tô sempre com o olho na câmera trabalhando. Sim. Você já fotografou Santos e Corinthians? Já? É uma experiência horrível. Horrível. Inclusive, eu lembro da Copa do Brasil, acho que foi as oitavas de final esse ano, que o Santos e Corinthians, eu lembro que foi um dia muito importante para mim, porque além dos meus clientes do Santos, alguns outros clientes do próprio Santos me procuraram, assim, eles vieram até mim e falaram, eu quero o seu trampo para hoje. Então, eu tava com 8 atletas nesse dia. E queira ou não, para quem trabalha com atleta, entende que depois do jogo tem um momento de hype, né, que a gente fala. Sim. Que é quando a adrenalina tá lá, quando o cara quer foto, ele quer postar e tal, que é onde você tem que entregar as fotos. E o jogo foi 4-1 pro Corinthians. E eu lembro que nesse dia, os meus amigos fotógrafos que estão lá sempre no Corinthians, eles me chamam de corintiano fajuto, né? Agora ele é santista, né? Então, quando eu cheguei lá, eu já comecei a ser zoado. Eu fiz umas 5 apostas. Assim que eu cheguei ali, eu comecei já a apostar. Vamos apostar, que não sei o que, tá? Eu gosto de apostar, né? Brincar com eles e tal. E aí foi 4-1 pro Corinthians nesse dia. E, acabou o jogo, não existe hype, né? Quando um time toma 4 do seu rival, os jogadores eles não querem saber de rede social, eles não querem saber de foto. Mas eu já tinha fechado antes, né? Então tem toda uma parceria com os jogadores, eles entendem meu trabalho, de que não sou eu que vou dizer se ele vai ganhar ou não. Então, independente se é vitória ou derrota, meu trabalho foi feito, sabe? Eu fui até lá, enfim, fui atrás, fiz o trabalho, enfim.
E aí foi bem complicado esse dia. Porque assim, eu fiquei triste porque os meus clientes não estavam felizes, né? Que foi do jeito que foi. E eu tava triste também porque eu não pude torcer pro meu time. Então foi um mix, assim, maluco de sentimentos ali, né? Inclusive tem esse dia o Johnny Inácio, o grande fotógrafo também. Ele fez umas fotos minhas na... Eu sempre recebo umas fotos assim. O jogo tava rolando lá do outro lado e eu tava assim, ó, com a câmera aqui do meu lado, eu tava pensando na vida. Eu falei, que merda. E aí eu dei uma baixada assim, aí ele tirou umas fotos minhas desse momento. Não sei se você chegou a ver, eu já postei lá no meu Instagram. Sim. E aí, pô, ele exemplificou muito bem como que tava a minha vida, a minha cabeça naquele momento. Que eu tava desolado, assim. Foi um dia bem difícil. Corinthians e Santos, pra mim, são dias bem difíceis. O último foi empate, né? Então, foi legal. Inclusive, eu tenho cliente no Corinthians hoje, que são parceiros meus desde a época de que eles jogavam na base. E sempre que eles jogam contra o Corinthians, a gente combina alguma coisa ali, algum trabalhinho. Então, ali, naquele momento, eu torço pros meus clientes, né? Se o Santos ganhar, meus clientes ficaram felizes. Se o Corinthians ganhar, os meus clientes ficarem felizes, o importante é isso. E que também, no final das contas, também tá meio que condicionado, né, ao seu trabalho. Porque se o cara ganha, ele vai postar mais fotos suas. E aí, bacana pra você. Se ele perde, ele não posta as fotos que você tirou. Exato. E aí você não é divulgado também. Aí Exato. Eu acho que talvez seja a minha forma de falar, mas... A gente, como fotógrafo, eu, pelo menos, desde a base, eu tento educar o atleta. Porque, assim, eu não estou trabalhando ali só para fazer foto para ele postar. Tem toda uma preocupação em várias coisas ali, né? É a foto para postar, é o hype que eu falei, né? Depois do jogo, é o post, mais 3 pontos, glória a Deus, foco no próximo jogo, tal. Enfim, mas a gente está trabalhando também a identidade visual dos caras. A gente está trabalhando a imagem deles, né? Eu até me preocupo em como eles guardam as fotos que eu mando. E com alguns jogadores eu até falo o que é legal ele postar, se é uma foto de pé com a bola, de novo, igual a que ele acabou de postar, ou se é uma foto de perfil, uma foto de costas, uma foto de comemoração. E até a hora que ele lamenta é a história da vida dele sendo contada, entendeu? E além disso, também é o acervo da carreira do cara. Sim. Quando ele chegar lá na frente... Ele vai ter todas essas fotos para mostrar para o filho, enfim, para quem ele quiser fazer quadro. Tem um vídeo que é muito legal do Vini. Do Milton Neves. Por onde anda? Não, o Vini, que ele jogou futsal, né? Foi um jogador de seleção brasileira. E tem um vídeo dele falando para o pessoal valorizar o fotógrafo e tal, porque ele queria umas fotos da carreira dele e ele não valorizava o fotógrafo na época. Ele não fechava com ninguém, não comprava foto de ninguém. E aí, um dia ele foi falar, vou procurar essas fotos. E ele achou no site da Get. E uma foto tava, tipo, R$1.000 e poucos. Uma foto, R$1.000 e poucos. Ele falou, cara, valorizem os fotógrafos hoje, montem a sua história e tal. Então, tem todas essas questões, né, de motivo, porquê do meu trabalho, entendeu? Sim. Tenho 2 curiosidades. Uma, quantas fotos você faz, tipo, num jogo? E, claro que eu acho que depende, né, quantos clientes, mas enfim. E como é, tipo, esse hype? Você precisa mandar as fotos porque eles vão postar. Você envia tudo sem trabalhar as fotos, você escolhe as fotos. Como é que funciona esse processo até você mandar para eles? Tá. Eu acho que depende muito do jogo, a quantidade de fotos, né? Depende da quantidade de clientes e tal. Tem dia que eu vou pro jogo com um cliente só, mas tem vários tipos de cobertura fotográfica que eu faço, né, para os jogadores. Então, tem alguns jogadores que pegam menos fotos por jogo. Então, sei lá, o cara quer só 10 fotos, só 5 fotos. Então, o trabalho ele não precisa ser tão detalhado. Mas eu vou citar um exemplo de um cliente que é muito fiel, que é muito parceiro, a gente fala que é fechamento, que é o Ângelo dos Santos, que é uma das principais joias do futebol brasileiro. Ele é o meu maior cliente hoje. E é um cara que eu admiro muito como pessoa, como jogador. Assim, a cabeça dele é fantástica para um cara de 17 anos. E todo jogo a gente fecha uma cobertura completa que é de 50 fotos para cima. Então, tem dia que, se eu tô com muita gente para fazer ali, eu mando as 5, 10 melhores fotos ali no hype. Tá. Mas dessas 50 fotos, você faz quantas para gerar 50 fotos?
porcentagem ela é grande. Só pra entender, porque assim, entregar 5 fotos é uma coisa, você tirou quantas pra entregar 5 fotos? Cara, eu não sei a porcentagem exata, mas eu chego em casa com um cartão com 1.500, 1.400, tem dia que eu chego com 800. Mas isso de jogo mais o jogador? Então, tem dia que eu tô com agências que não fazem fotojornalismo, só a cobertura para clientes. Mas quando eu tô com a Agif, por exemplo, é pauleira, porque além do material para o cliente, tem o material da imprensa. E ali eu subo de 40, 30 a 60 fotos para a agência, mas ali é frenético. Durante o jogo mesmo, edita, sai um gol, comemora, edita, sobe. Mas a edição de fotojornalismo ela é diferente, né? É sempre foto no tamanho original, não pode ter muita edição também, né? Você já faz um preset no Lightroom? Eu tenho alguns presets que eu criei, né? Você já transfere? O que eu me preocupo é com crop mesmo. Sim. Só o crop, né? A edição é através de preset, alguma coisa que eu preciso corrigir ali na hora. Mas quando eu não estou com a GIF, que é para demanda específica de cliente, segundo tempo é câmera e notebook aqui. Então, no intervalo, eu já passo todo o material do primeiro tempo, já tento fazer bastante foto e já começo a editar no segundo tempo. Agora, se estiver chovendo, aí é só depois do jogo. Não tem muito o que fazer. E aí eu falo para eles, um pouquinho de paciência hoje, né? Porque choveu e tal. Sim. E aí, nesse momento, a gente corre com a edição também. Mas a gente não fica muito tempo editando, não. Esse hype costuma demorar quanto tempo? O dia. Tipo, se o jogo começou às 9, terminou 11 horas. No mesmo dia, já tem gente meia hora, 10 minutos. Para quem joga futebol, né, eles entendem o que eu vou dizer agora, que tem o negócio da adrenalina, né? E eu nem jogo profissional, né? Longe disso, inclusive. Que fique claro. Mas, cara, eu chego em casa, eu jogo bola de segunda, eu chego em casa depois do jogo, eu não consigo dormir. Não consigo dormir. Mas agora você imagina um jogador profissional. Eu não sei, deve ter o jogador que foge de mídias sociais e deve ter o jogador que fica mexendo no celular e tal. E ele vai querer postar na hora. Mas tem jogador que não se incomoda também. O próprio Ângelo nunca posta no mesmo dia. Ele sempre posta no dia seguinte. Então depende muito do jogador. Sim. É só para o pessoal entender, tipo, precisa entregar, daqui a 10 minutos o cara já quer uma foto, ou tem uma horinha que dá para eu parar, ver as fotos, ver qual que é a melhor, ver também essa história que você falou que tem que contar, né? Uhum. Que às vezes que o cara foi lá e virou artilheiro naquele... do campeonato, naquele jogo. Uhum. Aí já tem que ter uma foto dele ali. Tem. Aí, ele conseguiu fazer um gol de virada ali. Aí já tem que ter a foto dele e tudo mais. Exato. É o que eu digo, né? Principalmente o atacante que faz o gol, Sim. Ele quer a foto rápida. Então, não é que é a obrigação do fotógrafo fazer isso. Mas, é o nosso trabalho, cara. A gente tem que fazer. A gente tem que entregar foto rápido, né? Mas aí entra também a questão do hype, que o cara nunca vai postar mais de 3 fotos. Então, o resto vai ser de arquivo mesmo, vai ser para postar durante a semana, enfim. Sim. Então, é por isso que eu falo, pegar as 5, 10 melhores ali depois do jogo, edito rapidinho, já mando, atendo todos os clientes que eu tenho que atender, chego em casa, termino o material, ou no dia de manhã, não tem problema. Você sabe já quais são essas 5, 10 fotos durante o jogo? Tipo, na minha cabeça eu sei. Que é uma foto ali dele perfilado no hino, ele numa disputa de bola, ele comemorando, ele falando com alguém importante, por exemplo, tem um cliente no Corinthians, desde a época da base, e sempre que a gente se encontra, a gente trabalha junto. E ele jogou contra o Flamengo no dia da Libertadores, se eu não me engano, foi a estreia dele na Libertadores. Agora você imagina, um menino que acabou de subir da base, jogar contra o Flamengo, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, numa Libertadores, é um momento muito, muito bom para ele. Então eu mandei foto dele perto de grandes jogadores do Flamengo, que são já jogadores consolidados. Mandei foto para ele do número das costas dele com o nome dele, que é importante também, a camisa dele, assim, eu acho que ele vai guardar essa camisa para sempre. E, então, eu acho que são essas, assim, né? Se ele perder o jogo,
Ele lamentando é importante também, uma fotinha em preto e branco também é legal, eles gostam ali para postar na hora. Até eu para postar também no meu eu gosto. De um dia ruim, né? Infelizmente o Santos teve muitos dias ruins esse ano, então tem bastante foto minha eles lamentando lá, infelizmente. Mas ano que vem vai ser melhor. Sim. O que uma câmera precisa ter para você ser um fotógrafo de futebol? Na minha cabeça, bastante megapixel. Por causa do crop. Eu uso uma 300, né? Eu não estou sempre perto da imagem, né? Então, uma câmera que me deu um bom crop. Porque assim, né? Desculpa a Canon, mas eu uso a R para futebol. E assim, não é indicado, né? O pessoal fala, pô, você usa uma R. Eu me viro com a R, né? Porque eu ainda não fiz o upgrade que eu quero. Mas eu ainda vou fazer. Mas é uma R5, né? Eu trabalhei com a R5 um tempinho. Valeu, Marco. Pô, cara, pra mim é uma câmera fantástica. É R3 o ideal? É R3 o ideal, mano. Um DX Mark III. Mas eu gosto de ser um pouquinho diferente, né? Não, mas acho que nem a R3 só tem 20 megapixels. Ela nem é... Ela é extremamente rápida, Mas é por isso. Ela não é a... Talvez por isso que eu prefiro a R5, né? Porque então, além do megapixel, ela tem uma velocidade boa. O megapixel é bacana por causa do crop digital, né? Uhum. Porque nem sempre você vai estar muito próximo da ação. Sim. Qual que é as outras coisas que você usa bastante? Velocidade. Velocidade crop. Velocidade de clique. Velocidade de clique. Velocidade de clique. De foco também é importante. A R ela tem um delayzinho meio chato, mas eu já me acostumei. Foco automático. Sempre. Foco automático. Eu acho que é isso. Eu acho que é o velocidade, melhor dos mundos. Foco e o crop. Megapixel. Isso. Eu sou um cara que começou com uma T5i. Eu fiquei muito tempo com uma T5i. E eu sempre... eu recebo muita mensagem no direct perguntando que equipamento eu uso, qual eu indico e tudo mais. E eu sempre, cara... O começo é um clichê essa frase, mas é o que seu bolso conseguir. Porque você vai conseguir desenrolar com qualquer câmera. Mas é importante que, com o tempo, assim que você evoluir tecnicamente, você também faça um upgrade de equipamento, que você evolua. E aí você comece a buscar isso, né? Acho que o principal ponto para os fotógrafos é a velocidade. É ter uma câmera rápida para você conseguir congelar o momento do futebol ali, que é o mais importante, né? Mas a minha preocupação é muito com a estética da foto também. Me preocupo muito com nitidez, com essas coisas assim. Muito mesmo. Para ver se está em foco, tudo bonitinho. Exato. Às vezes eu vejo umas... para você também provavelmente deve acontecer isso. Não sei se você também é fotógrafa, provavelmente. Mas quando você vê uma foto sem foco, dá até um arrepio, assim, né? Já olha assim. Você olha... Não que você vai criticar o fotógrafo, não. Jamais. Mas é que arrepia mesmo. Dá um negocinho, um ciricutico. Se não tiver nítida perfeitamente, aquela nitidez fizer... Tem uma importância na foto, né? Eu sou muito chato com nitidez. Muito mesmo. Então, a minha edição, o meu tratamento de imagem hoje, ele é completamente focado em nitidez. Então, o jeito que eu cheguei hoje em edição meu foco é nitidez. Total. Legal. Quais são suas redes sociais, senhor? Raul Bareta, _foto, com PH. E tem o Raul Bareta, que é o meu Instagram pessoal lá, que eu fico fazendo umas fofocas, falando de umas músicas. O que eu menos falo lá é futebol. Eu sei. Mas tem lá o de futebol, bonitinho, dá pra ver. Tem as fotos, tem uns gifzinhos que faz, né? Agora tem uma febrezinha vindo aí, né? Eu não sei se eu ajudei a disseminar isso, já me xingaram, tipo, você tem que parar com isso, que é muito trabalhoso fazer. Mas que eu criei um nome, que é By Raul, que é clipe. Eu faço um clipe da história do jogo do cara. Então, são sequências de fotos, né? Sim. Eu faço bastante pro Ângelo, que é aquele cliente que eu falei. E são sequências de 500 fotos, 600 fotos, editadas. É que eu ainda não manjo muito de After Effects e de Premiere, né? Mas o ano que vem é uma promessa minha. Mas tem que ter. Tem gente que tá aprendendo a fazer isso. Tô vendo bastante isso na internet. Eu não tô dizendo que foi eu que criei, tá? Isso sempre existiu, mas eu tô fazendo bastante. Então, tem muito jogador que me procura para fazer. Quase todo jogo eu tenho isso para fazer. Que é um clipezinho de fotos. É um clipezinho de fotos, né? Que é legal porque conta a história do jogo. Né? Nós, fotógrafos, não podemos fazer vídeo dentro do campo, né? A gente é proibido de fazer.
Até porque a gente entra como, como fotógrafo, né? Então, enfim, o pessoal que faz vídeo geralmente faz da arquibancada. Inclusive, Cris, um grande videomaker do Corinthians, que não é do Corinthians, mas trabalha com o Corinthians. Então, a gente está fazendo bastante disso agora, de juntar as fotos em sequência, edição bonitinha, dá muito trabalho fazer, dá muito trabalho. E tem os gifzinhos também, né? Às vezes eu faço uns gifzinhos ali só da hora do gol, só uma comemoração. Só dá um chute, um pulo, aí faz indo pra frente e pra trás, sim, né? Sim. Não é nada como alguns fotógrafos de show que a gente conhece, tipo o Anand lá, que é um dos melhores que tem. Mas fica legal, o pessoal gosta bastante. Sim. Legal, gente. É isso. Obrigado, Raul. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Amo vocês. E aí, sigam ele nas redes sociais, dêem uma olhada lá no trabalho dele. Vejam os nossos cursos. Não tem curso de futebol ou de esportes, mas tem curso de diafragma obturador. Pode mandar um inbox lá também, que eu ajudo bastante gente lá. Já me ajudaram muito, né? Então, eu tento retribuir. Tem que passar essa ajuda para frente, né? Tem que ajudar. Vejam lá os nossos cursos. Curta, compartilha, comente o nosso podcast. E é isso, gente. Até a próxima.